bom estarmos de volta aqui, mais um dia bonito desse que está fazendo e trazendo a palavra de Deus, que é o nosso alimento com o nosso espírito. E hoje eu gostaria de falar sobre um tema que tem influenciado muitas pessoas. O título da nossa mensagem é Não arme suas tendas em direção a Sodoma. Vamos tentar entender isso. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 13, por favor. Vamos ler aqui, Gênesis 13. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para Neguebe com sua mulher, e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar para outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde havia armado um acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e de Ló. Nessa época, os cananeus e ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, nós somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de vós. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló foi armando as suas tendas cada vez mais próximos de Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Olha só, irmãos, um tema que é muito constante em toda a Bíblia Sagrada é a questão do livre-arbítrio, né? Desde Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva, o primeiro casal, de forma deliberada, pensada, amadurecida na mente deles, tomaram a decisão de desobedecer a Deus, e o pecado entrou no mundo, causando toda essa tragédia, né? O livre-arbítrio, a decisão, a escolha sempre esteve presente na humanidade. Por quê? Porque você poderia dizer, por que Deus permitiu que Adão e Eva fizessem essa escolha que trouxe tanto mal? Porque lá em Gênesis 1:26 é dito que foi feito um homem e a mulher à imagem e semelhança de Deus. E Deus é um ser livre, né? Livre. Então, se a sua vontade é livre, então Deus não fez robôs. Deus fez seres pensantes com vontade própria. Todo ser humano tem a sua vontade própria, a sua liberdade para escolher. E Deus respeita todas as nossas decisões e todas as nossas escolhas, por pior que sejam. A Bíblia também mostra a preocupação de Deus, se a gente vê muito nos livros dos profetas, para que cada homem seja responsável pelos seus próprios atos. Né? A grande verdade é que a nossa vida está como está pelas escolhas que nós fizemos, ou pelas escolhas que deixamos de fazer, ou pelas decisões que nós tomamos, ou pelas decisões que deixamos de tomar. Né? Ninguém é o que é hoje pelo que aconteceu no seu passado. Eu sou assim porque fizeram isso comigo. Não, nós somos exatamente aquilo que nós decidimos ser, aquilo que nós escolhemos para a nossa vida. Cada ser humano é responsável, é um ser pensante, é responsável pela sua vida atualmente. Não existe caçadores de culpados. E a lei espiritual da semeadura, que está em Gálatas capítulo 6, que fala aquilo que o homem plantar ele vai colher, seja para o bem ou seja para o mal, ela é inflexível. E a Bíblia ela é muito clara em exemplificar as consequências das nossas escolhas. E essa passagem aqui de Abraão e de Ló mostra isso de forma muito bonita, muito bonita.
A primeira lição que a gente aprende dessa passagem está no verso 4, eu vou ler para você de novo, 13, 4, diz assim: onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Abraão, que é o conhecido como pai da fé, né, é um homem de adoração. É um homem que constrói altares para Deus. Vamos entender isso. 70 anos antes, Deus o chama, né? Deus o chama, ele estava na cidade de Ur, que ficava lá na Mesopotâmia, né, na fronteira ali entre o Irã e o Iraque atualmente. Era uma cidade cosmopolita, gigantesca na época, o reinado da Babilônia vai surgir depois em cima dela. Era uma Nova York dos dias atuais. Abraão tinha 70 anos, já estava com sua vida completamente estabelecida. Já estava, digamos assim, era um homem próspero, os rabinos dizem isso. Quando Deus chega para ele e fala: oh, Abraão, larga tudo e vem comigo e caminha junto comigo. Deus nem diz para onde vai levar Abraão. Abraão poderia até ter perguntado: Senhor, por que o Senhor não me abençoa aqui? Eu já estou bem estabelecido, minha vida já está toda direitinho. E Deus talvez respondesse: oh, Abraão, essa prosperidade que você alcançou, não fui eu que te dei. Você poderia ter alcançado ela de diversas formas, seus talentos, seus dons, mas é uma prosperidade mundana. Então, será uma prosperidade que vem do mundo, ela é uma prosperidade falsa. Não vem de Deus. Lembra daquela passagem que Jesus Cristo está sendo tentado no Monte da Tentação e o próprio Satanás aparece para ele e fala: Jesus, tudo que existe no mundo, todos os reinos, todos os governos, toda a economia, todo o poder político, todo o poder econômico, poder social, tudo isso está nas minhas mãos. Eu sou o príncipe desse mundo. Se você me adorar, tudo isso será seu. Então, o que o diabo estava falando para Jesus? Que esse sistema que governa esse mundo tem um príncipe, é ele o príncipe. Jesus mesmo fala: eu vim para destruir as obras do diabo. Então, é uma prosperidade que o mundo te dá, que ela é falsa. Então, toda busca, preste atenção, tudo que você emprega a sua energia, seu potencial para alcançar uma prosperidade que é baseada em valores mundanos, ela é muito perigosa. Porque ela tem o poder de ir matando lentamente a sua espiritualidade. Ela é terrena. Toda busca de poder pelo mundo é demoníaco. Por quê? Porque esse tipo de poder ele entra em conflito com os valores do reino de Deus. A Bíblia toda hora está falando isso, sobre o que vem do céu e o que vem da terra. Que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Tiago fala: a sabedoria que vem do Pai das luzes, que desce do alto e que é perfeita, que é pura, contrasta com a sabedoria desse mundo, que é demoníaca, é terrena, é carnal. Jesus mesmo fala: olha, o caminho que leva para a perdição é um caminho largo. Agora o caminho que leva para a salvação é um caminho estreito. E poucos passam por ela. Então existe um contraste o tempo todo mostrando para a gente que quando a gente coloca o nosso coração nas coisas desse mundo, a gente está tirando o valor do reino de Deus. Se é que a gente, e por isso que às vezes de vez em quando eu falo isso, é assustador quando você vê pastores, bispos, apóstolos e outros títulos se candidatarem à carreira política e pertencerem à bancada evangélica, dizendo que estão fazendo coisas para o reino. Não estão fazendo para o reino deles. Porque as coisas desse mundo, as coisas políticas desse mundo, pertencem a esse mundo. Os valores do reino de Deus são valores de justiça e alegria no Espírito Santo. Mas, continuando aqui, Ló, ele vai com Abraão nessa caminhada. Abraão não tinha filhos, Ló era seu sobrinho, né? E ele vai casado com a sua esposa e tinha 2 filhas pequenininhas naquela época. E caminha 20 anos com Abraão. Nessa caminhada que Abraão vai fazendo com Deus, ele sai lá da terra de Ur,
ele entra pelo Iraque, desce por Canaã, enfrenta a fome, vai parar no Egito, do Egito ele sobe. Esses 20 anos de caminhada, Ló foi testemunha da transformação do caráter de Abraão. Abraão, no início, era uma pessoa que a Sara devia ser uma mulher muito bonita, foi cobiçada por alguns reis, até pelo próprio príncipe lá do Egito, e Abraão, pensando na sua sobrevivência, falou: olha, diz para as pessoas, para eles, que você não é minha esposa, que você é minha irmã, senão eles vão me matar. Deus teve que intervir. Então, esse caráter, que no início era um caráter até de mentiroso, de Abraão vai sendo transformado e ele vai se tornando um adorador. Ló foi testemunha dos altares que ele levantava na sua jornada em adoração. E Ló foi testemunha, além da transformação do caráter dele, né, como ele foi abençoado por Deus. Ele enriqueceu, ele saiu com a mão na frente, outra atrás, não levou nada. E nesses 20 anos de caminhada com Deus, Deus deu a prosperidade correta para ele. E Ló, por estar junto de Abraão, foi abençoado por tabela. Então, cada altar que Abraão levantava e adorava a Deus era para agradecer, para mostrar a gratidão de Deus estar cuidando dele, de Deus estar abençoando ele. Como é importante a gente ter esses altares na nossa vida, irmãos. Que a gente tenha esse espírito de gratidão. Porque infelizmente, muitos cristãos prosperam e acham que é por seu dom, por seu talento, porque passou num concurso, porque arrumou um emprego, ou que teve um tino comercial para algum empreendimento comercial. Mas lembre-se, queridos, tudo que nós temos é Deus que nos dá. Se nós temos esses dons, foi Deus que nos deu primeiro. Então, esse espírito de gratidão de Abraão é a primeira lição que a gente vê nesse texto. Né? Vamos ver a segunda lição, do verso 2, dos 5 ao 8. Abraão percebe que com a riqueza que ele tinha alcançado em termos de pecuária, né, seu gado muito grande, né, e Ló também, ele começa a perceber, quando começa a surgir os conflitos entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, né, Abraão percebe que que aquilo que Deus tinha dado para ele, em termos de prosperidade, isso é uma característica linda que um cristão deve desenvolver, que é o discernimento espiritual. Ele percebe que aquela prosperidade poderia trazer conflitos e poderia trazer destruição da família. Quantos cristãos que por problemas de herança acabam odiando-se aos irmãos, tendo ódio por membros da própria família, tudo por causa de dinheiro, irmãos. Ou pessoas que deixam de se falar por problemas de dinheiro. Abraão não queria que a prosperidade que Deus deu gerasse uma maldição para a família. Por isso que ele chega para Ló e fala: somos irmãos. Somos irmãos. A família vem acima de qualquer dinheiro, qualquer posse, qualquer poder, qualquer prosperidade. Então, isso que é lindo, porque mostra que Abraão, caminhando com Deus, passou a colocar as coisas que realmente valem a pena em primeiro lugar. Ele, como chefe do clã, ele tinha todo o direito de escolher as melhores terras. Ele poderia ter escolhido. O que ele fez? Para poder ter harmonia na sua família, ele abre mão do seu direito legal e dá a primazia para que Ló fizesse a escolha das terras. Para ele, os laços familiares eram mais importantes que qualquer tipo de bem material. Olha que lição para os dias de hoje, irmãos. Pessoas que, às vezes eu vejo pais que dão tanta importância à posição, ao emprego, à prosperidade, que esquecem dos seus filhos. E acabam não dando o tempo necessário que os filhos precisam. Quem é transformado pelo Espírito Santo, irmão, não pode criar conflitos defendendo seus interesses, mesmo que sejam legítimos. Ceder, aqui nesse caso de Abraão, não foi uma perda. Foi um investimento diante de Deus. Nunca será perda quando você entrega, quando você abre mão dos seus direitos para evitar um conflito na sua família, na mão de Deus. Isso é um investimento futuro. Jesus mesmo falou: se alguém te pede uma capa, te pede uma blusa, dê a capa. Evite o conflito.
Abraão cede, Abraão não esbraveja. Por quê? Porque era um homem que tinha intimidade com Deus. E eu vejo a diferença, irmãos, entre pais que têm tempo para os filhos, daqueles que não têm. Eu morei um tempo aqui numa quadra aqui em Brasília, e eu via, durante a semana, crianças pequenas todas com suas babás. Nunca vi um pai e uma mãe. Mas havia, no meu prédio, um pai que tinha 2 meninos, e o pai descia para jogar bola com eles, brincava com eles, fim de semana brincava com eles. Fim de semana, todas as crianças da mesma faixa de idade estavam com as babás. Não estavam com seus pais, somente aquele pai. E eu vi aquelas crianças crescendo, se tornando pré-adolescentes. Eu vi aqueles filhos, os 2 filhos que receberam esse carinho do pai, se tornarem adolescentes saudáveis. Hoje estão na Universidade de Brasília fazendo engenharia. E eu via os seus colegas que estavam ali, que os pais nunca estavam presentes, às vezes se reuniam debaixo de uma árvorezinha à noite para consumir drogas. Investimento, irmãos. Tempo de qualidade. O que é mais importante? Você ter um tempo de qualidade com a sua família, ou você investir, nunca ter tempo porque você virou um viciado em trabalho, viciado em conseguir dinheiro? Então, esse discernimento espiritual que Abraão teve para evitar um conflito por causa de posses é a segunda lição. A terceira lição, nós estamos no verso 10 a 12, quando Ló vê aquelas campinas maravilhosas de Sodoma, parecia o jardim do Senhor. Ele cobiça aquilo. E a cobiça tem esse poder, irmão. A cobiça tem um poder de trazer cegueira espiritual. A cobiça é uma visão carnal. Foi a cobiça que levou Eva a olhar o fruto e desejar o fruto. E convencer seu marido que poderiam comer e desobedecer a Deus. É a cobiça que levou Jesus a virar para a igreja de Laodiceia, lá no Apocalipse, e falar para ela: vocês se acham ricos, vocês se acham poderosos, vocês se acham que não precisam de ninguém, que vocês têm visão do mundo. Não. Jesus falou: a realidade sobre a vida de vocês é que vocês são cegos, miseráveis e nus, porque vocês foram cegos pela cobiça. Ló tinha uma visão baseada em aparências, uma visão de Instagram, uma visão de Facebook. O certo que ele deveria ter feito, ter dado a primazia para o seu tio. Era o chefe do clã, era o tio, ele que prosperou, ele foi prosperado por tabela, mas não, ele foi egoísta, incapaz de ceder. O que importava para ele era o aqui e agora, se dá bem aqui e agora. Isso é a cobiça. A cobiça é como se fosse um filhotinho de tigre. Já viu um filhote de tigre? Pequenininho? É lindo demais, parece um gatinho lindo. Então imagina, algumas pessoas resolvem adotar um filhote de tigre porque acha bonitinho. Acontece que o tigre vai crescendo. E um dia a pessoa vai dar comida para o tigre e ele come a mão. A pessoa: não, foi um acidente, eu tenho condições de domá-lo. Até que um dia o tigre o devora. Assim é a cobiça, irmãos. Olha o que Paulo fala sobre a cobiça humana. Vale a pena aqui no texto lá em 1 Timóteo, quando ele fala para o seu discípulo, para o seu filho na fé, ele fala essas palavras tão verdadeiras. Olha aqui em 1 Timóteo 6, 9 a 11, ele fala assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos, descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Está aí, irmãos. Receita para uma vida feliz. O problema que Ló sentiu de cobiça é um problema que afeta a mim, afeta todos nós, irmãos. O pecado, quando entrou no mundo, ele deformou a nossa capacidade de usar o livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio sempre é deformado. Nossas escolhas sempre são deformadas. Porque a promessa que Satanás fez para ele, que os olhos espirituais seriam abertos, foi o contrário, ficaram cegos. E todo ser humano tem a tendência de olhar somente para si mesmo.
para o seu próprio interesse, para sua própria cobiça. E as campinas de Sodoma sempre vão seduzi-lo. Sucesso, ambição pessoal, competição é a marca da nossa sociedade. Daí derivam todas as formas de ódio, de crueldade, concentração de riquezas, elimina a piedade, elimina a compaixão. A mente fica presa aos valores materiais. Surgem conflitos, a escravidão, a fome, a barbárie, as guerras derivam da cobiça humana, irmãos. E Jesus Cristo veio para estancar esse processo dentro de nós, reverter o processo. Por isso que ele fala, eu vim para destruir as obras do diabo. E ele fala também, eu não vim para trazer a paz, mas a espada. E a palavra espada na igreja, perdão, na Bíblia Sagrada, tem o significado de ser a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Que é isso que nós estamos fazendo aqui nessa gravação desse vídeo, transmitindo a palavra de Deus, para que os verdadeiros valores do reino de Deus entrem dentro de nós, que eu possa fazer as escolhas corretas, fazendo cada vez mais parte da equipe de Deus. O Evangelho é a porta aberta para corrigir as nossas escolhas erradas. E a quarta lição, olha só, quando ele diz no verso 13 que os homens de Sodoma eram pecadores e maus perante o Senhor, Ló sabia disso, Abraão sabia disso, isso não era algo secreto, todo mundo sabia. Mas ele, pela sua cegueira espiritual e pela sua cobiça, achava que isso não ia afetá-lo, que ele ia conseguir enriquecer naquela cidade, prosperar sem ser afetado pelos hábitos da cidade. Isso é uma grande mentira, é impossível, é impossível. Tem uma série na televisão muito interessante chamada Ozark, que mostra um homem que é muito hábil, tem uma habilidade muito grande em fazer negócios financeiros, né? Da consultoria financeira. E para gente poderosa, para gente rica, o que é a consultoria financeira certa para esses homens? É você fugir do fisco, é lavar dinheiro de fontes ilegais, etc. E um dia ele chega para a esposa e faz uma proposta, olha, recebi um convite que pode ser maravilhoso. É tão bom que a gente nunca mais terá preocupação com dinheiro. Nós poderemos escolher qualquer lugar do mundo para a gente morar, a casa que você quiser. Nossos 2 filhos adolescentes poderão estudar nas melhores escolas. A nossa vida está feita. Mas eu tenho que saber se você me autoriza a topar esse negócio. A esposa pergunta, mas para quem é? Quem é esse seu cliente? Aí ele fala, é o cartel de drogas do México. Ela fala, mas como você vai lavar o dinheiro do cartel de drogas do México? Você acha que não vai acontecer nada contigo? Não, ninguém precisa saber, uma coisa clean, eu nem tenho nenhum contato com eles. Aí a esposa, então tá, vamos nessa. E desgraçam a vida deles, da família, e fazem um monte de coisas que eles nunca imaginariam teriam que fazer. Por quê, irmãos? Porque esse é o preço de Sodoma. Sodoma é o mundo que nós vivemos, é a terra da depravação. A gente acha que Sodoma foi destruída por depravação sexual, apesar de ser uma terra depravada, mas a principal causa, Deus diz para Ezequiel, lá no livro de Ezequiel, Deus fala, eu destruí Sodoma por causa da maldade do coração deles em relação aos pobres, em relação aos menos favorecidos, a falta de piedade. E Ló, então, escolhe Sodoma e vai montando as suas tendas, se aproximando de Sodoma. E cada vez que ele se aproximava, Sodoma ia entrando dentro dele. As concessões que nós fazemos para os valores de Sodoma vão entrando pouco a pouco em nós e na nossa família. Tanto é que em Gênesis 14, algumas cidades ali, eram pequenos reinos, se unem e travam guerra contra Sodoma e Gomorra e sequestram Ló, sua esposa e suas filhas e todos os seus bens. Suas filhas já eram moças, com 20 e tantos anos. Perdeu tudo. Aí nessa guerra, um empregado de Ló conseguiu fugir, procurou Abraão, contou, Abraão forma um pequeno exército de 318 homens, parte para lutar contra esses reis, consegue vencê-los, consegue destruir o exército deles, resgata Ló, resgata a sua família, todos os seus bens,
E o rei de Sodoma se aproxima de Abraão para fazer uma aliança. Abraão chega assim, diz que ele levanta as mãos para o céu e fala: eu não quero nada de ti. Eu nunca quero que eu enriqueci por sua causa. Tudo que eu tenho vem do Senhor. E olha só, Ló viu isso. E Ló continuou em Sodoma. O que ele tinha que ter feito? Ter tirado o time, saído dali, irmãos. Aí o que acontece? Lá no capítulo 18 de Gênesis, a depravação de Sodoma chega num nível tão grande que Deus decide destruí-la. E desce na pessoa de Jesus Cristo antes da encarnação, com 2 anjos em forma humana, aparecem para Abraão. Abraão prepara um churrasco ali para eles. Naquele momento, Deus diz para ele que Sara, sua mulher, teria filho daqui a 1 ano. E Deus manda os 2 anjos para Sodoma. Aí Deus começa a ouvir de Abraão uma negociação. Abraão fala: mas Senhor, se em Sodoma tivesse 100 justos, o Senhor poupa a cidade? Pouparei. Se tiver 100, pouparei. Se tiver 50, pouparei. Se tiver 20, pouparei. Se tiver 10, pouparei. Não tinha 10, irmãos. Esses 2 anjos chegam na casa de Ló, falam: olha, Deus vai destruir essa cidade. Tira o time daqui, porque não vai sobrar nada. Rapidamente, pegue suas coisas e vamos embora. Aí as moças vão falar com seus namorados, seus noivos, eles debocham. A população de Sodoma sabe que esses 2 homens estão na casa de Ló, tentam invadir a casa de Ló para terem relação de sodomia com esses 2 homens. Olha o nível que chegou. E aí ele oferece as próprias filhas. Olha só o nível de depravação que estava entrando na família. Para proteger os 2 homens. Esses 2 anjos fazem um gesto com a mão e deixa toda aquela multidão que estava tentando violentá-los cegas. Eles perdem a visão. Eles trancam a porta com dificuldade. Eles estavam tentando invadir a casa. Ele fala: acabou, vamos embora agora. Tenta pegar. O Senhor vai destruir isso tudo. E diz que que Ló ainda estava com resistência. Não queria deixar Sodoma. Não queria deixar suas riquezas. Eles tiveram que arrastar força. Ló, sua mulher e suas filhas ainda deram a recomendação: não olhe para trás. Aí Ló ainda tenta negociar: deixa eu ir para Zoar, que é uma cidade vizinha. Eu posso ir para lá, então, ficar lá. Eles falam: olha, Deus ia destruir Zoar. Mas você quer ir para lá? Tudo bem. Então vá para lá rapidamente, mas não olhe para trás. É a mulher de Ló, olhe para trás e vira uma estátua de sal. Por que ela olhou para trás? Porque os valores de Sodoma ainda atraíam ela muito, irmãos. Ela amava Sodoma. Tanto é que Jesus vai falar 4.000 anos depois desse acontecimento, vai falar: lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus não falou: lembrai-vos de Jeremias, lembrai-vos dos profetas, lembrai-vos de Moisés. Não, falou: lembrai-vos da mulher de Ló. Porque esse nosso amor às coisas desse mundo causa esse tipo de coisa, irmãos. E depois que ele perde tudo, as suas 2 filhas começam a dar vinho para Ló, Ló começa a beber, alegrinho, e acaba tendo relações sexuais com as próprias filhas. Olha o nível que Sodoma deformou o caráter de Ló. Engravida as próprias filhas num incesto maldito e vai nascer 2 crianças que formarão 2 povos demoníacos, o povo de Moabe e o povo de Amon, de onde sairão os moabitas e os amonitas. Reparem, irmão, Sodoma entrou na alma de Ló, na alma daquela família. Perdeu tudo que ganhou da prosperidade na caminhada de Abraão. E a última lição, a lição 5. Eu quero ler o verso 14 aqui para você. Fala assim: disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou-se dele. Aí Deus vai dizer: olha, olhe para a direita, olhe para a esquerda, olha as estrelas do céu, essa será a sua descendência, olha, toda essa terra será sua. Mas reparem, depois que Ló se separou dele. É como se Deus estivesse aguardando qual seria a atitude de Abraão, se Abraão ia escolher Sodoma ou não. Como Abraão abriu mão do seu direito
e confiou em Deus, ele passou no teste e foi abençoado. Agora, reparem, irmãos, olha como a escolha de Ló difere da escolha de outro personagem da Bíblia muito interessante, que é o filho pródigo. O filho pródigo, Jesus conta lá no Evangelho de Lucas, né? Que era um rapaz que vivia com seu pai, que tipifica Deus, o rapaz tipifica nós, que toma uma decisão baseada na sua imaturidade. Ele quer, pai, eu me cansei de você, não quero mais trabalhar contigo na sua fazenda, não quero mais ficar aqui com você, me dá o dinheiro da minha herança e eu vou embora. Ele nem tinha direito a pedir isso. E o pai faz o cálculo dos seus bens, faz a partilha e vende a parte que seria do filho, 1/3 dos seus bens, e dá na mão do filho. Esse rapaz, imaturo, tomou a decisão de não querer mais ficar com o pai. Ele não era mau. Ele não sentiu atração por Sodoma. Ele simplesmente tinha uma visão de Sodoma, do mundo, assim dizendo, infantil. Ele, com a herança do pai no bolso, dinheiro, falou: escolho não mais trabalhar aqui, dinheiro no bolso, vai para outra cidade, senta nas mesas de bares, atrai vários amigos de cerveja, atrai mulheres bonitas, e com isso ele acha que o mundo é um parque de diversão, que Sodoma é um parque de diversão, que todo mundo é amiguinho dele. Só que um dia o dinheiro vai acabando, e acaba definitivamente. E não só isso, Jesus disse que veio uma fome naquele país. E a fome trouxe convulsão social, trouxe desemprego. Ele não consegue arrumar emprego, ele não consegue arrumar trabalho, ele não tem dinheiro para comer, ele perdeu tudo. E ele procura um homem que cuidava dos porcos. O judeu sabe que trabalhar com porcos é coisa imunda para eles. Mas ele procura esse homem e fala para ele: tem emprego para mim? Ele tem, vai cuidar dos meus porcos. E qual é o meu salário? Nenhum. O que sobrar da comida dos porcos você come. E ele vai trabalhar cuidando dos porcos. Uma situação de humilhação, de perda total. Quantos anos ele ficou nisso? Não sei. Mas tenta imaginar, ele vira praticamente um mendigo. Até que um dia, a Bíblia diz que ele caiu em si. E isso é a coisa mais linda que pode acontecer com o ser humano. Cair em si. O arrependimento fazer parte da vida dele. E quando ele cai em si, ele fala: pequei contra os céus, pequei contra o meu pai. Na casa do meu pai, um trabalhador teria muito melhor condição de vida que eu tenho agora. Já sei o que vou fazer, vou voltar, vou me humilhar perante meu pai e pedir, dizer que eu não sou digno de ser filho e que ele me dê um emprego junto com os trabalhadores dele. Então esse homem volta, totalmente maltrapilho, e o pai já estava esperando de braço aberto. Ele fala: pai, não mereço ser chamado seu filho, me dê um emprego. Pai: não. Não existe ex-filho, não existe. E o pai dá um anel, dá novas vestes e dá tudo de volta. Por quê? Porque ele se arrependeu. O arrependimento é a base, meu irmão, do nosso relacionamento com Deus. O quebrantamento. Porque quando você se arrepende das suas escolhas, você recebe poder espiritual para continuar. Se não tivermos isso, a gente vai botar culpa nos outros. Nós vamos procurar caçadores de culpados. E culpar o pai. Ele poderia culpar o pai: pai, por que eu era um menino bobão, por que o senhor me deu o dinheiro da herança? Eu não sabia que eu podia fazer bobagem dessa. Ou quando o senhor soube que eu estava lá passando fome, por que o senhor não foi me buscar? Ele não culpa o pai. Não culpa. Ele fala: eu cheguei nesse ponto, eu transformei a minha vida num chiqueiro por decisão, por escolha que eu fiz. E eu me arrependo e volto. Como foi diferente da atitude de Ló. Jesus veio para reconciliar o homem com Deus, irmãos. Ele fala: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Não podereis fazer nada sem mim. Então nós temos que aceitar o peso do livre-arbítrio, assumindo a responsabilidade para nossas escolhas, e botar essas lições que Abraão nos deu, um homem de adoração, de gratidão, um homem que sabe ceder, que põe as coisas do reino em primeiro lugar. Porque senão a gente nunca vai saber escolher entre os valores de Sodoma e os valores do reino de Deus. Que você escolha os valores do reino de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida.